E aí pessoal, vamos fazer mais uma questão de matemática abordando funções de primeiro grau. Vamos ler o enunciado. Medidas realizadas mostram que a temperatura no interior da Terra aumentou aproximadamente 3 graus Celsius a cada 100 metros de profundidade. Num certo local a 100 metros de profundidade, a temperatura é de 25 graus Celsius. Nessas condições, podemos afirmar que a temperatura a 1500 metros de profundidade é... Então pessoal, eu notei aqui os dados da questão. Ele aumenta 3 graus Celsius, ou seja, mais 3 graus Celsius a cada 100 metros de profundidade. Então, pessoal, a 100 metros de profundidade a gente tem uma temperatura de 25 graus Celsius. Então ele quer saber a 1500 metros de profundidade qual seria a temperatura. Aqui a gente é tentado a fazer por regra de 3. Mas por que a gente não pode fazer por regra de 3? Porque, pessoal, imagina o seguinte. Aqui seria o nível do mar. Aqui em cima a gente teria uma temperatura. A temperatura aqui em cima é lógico que não é zerada. A temperatura aqui em cima é em torno de 20 e poucos graus. Então, se ele descer 100 metros de profundidade, aqui embaixo a gente teria a temperatura de 25 graus Celsius. Então, ele falou que a cada 100 metros de profundidade ele aumenta 3 graus Celsius. Se ele desceu 100 metros e já aumentou os 3 graus Celsius, então aqui em cima a temperatura vai ser o 25 menos esses 3. Então vai ser a temperatura de 22 graus Celsius. Essa seria a temperatura de início da nossa conversa aqui. Então, por isso que a gente vai ter uma função de primeiro grau, porque ele tem um valor fixo e vai aumentar a temperatura conforme aumenta a profundidade. Então, vamos fazer um gráfico aqui, para a gente tentar fazer mais ou menos o que ele pede. Aqui em cima, ou seja, a nível do mar aqui em cima na Terra, a gente teria uma profundidade de zero. Por quê? Porque ele não começou a descer na Terra ainda. Então, posso dizer que o eixo X vai ser a profundidade. Então, aqui, P de profundidade em metros. E aqui em cima vai ser a temperatura. T de temperatura em graus Celsius. Quando o X vale zero, ou seja, quando a profundidade vale zero, a temperatura vai ser 22 graus Celsius. Então, vou marcar um ponto aqui, 22 graus. Quando a gente aumenta 100 metros, vou marcar esse ponto aqui, valendo 100 metros, ele vai ter uma temperatura de 25 graus Celsius. Então, vou cortar mais ou menos aqui, 25 graus. Então, a gente já pode marcar dois pontos, que seria esse e esse. A 1500 metros de profundidade é o que a gente quer descobrir. A gente tem a temperatura aqui. Posso já começar a desenhar esse gráfico. O próximo ponto vai ser mais ou menos aqui. E a gente vai descobrir esse valor. Para descobrir o A da questão, a gente pode fazer o seguinte. F de 100, o ponto que ele nos deu na questão, vai ser igual a vezes o x, que vai ser 100, a vezes 100, mais o b. O b vai ser aquele valor fixo, que seria esse 22 aqui. Então eu posso colocar 22 aqui já. O f de 100 a gente já sabe que é 25, porque é a temperatura que a gente tem a 100 metros de profundidade. Então 25 vai ser igual a vezes 100, eu vou colocar 100A mais 22. O 22 que está somando, eu posso passar para o outro lado trocando o sinal. Ou seja, 25 menos 22, que vai ser igual a 100A, 100 vezes A. 25 menos 22 é igual a 3. 100 vezes A continua 100A. Então, eu vou trocar os lados aqui, para ficar melhor de enxergar. 100A é igual a 3. A vai ser igual a 3 sobre 100. Vou marcar esse valor aqui como sendo o nosso A. Então agora vamos descobrir o resultado da nossa questão. Vamos fazer aqui F de 1500, que é o que a gente quer descobrir, vai ser igual a o A, que a gente sabe que é 3 sobre 100, vezes x, mais o b, que é 22. 3 vezes x sobre 100. O x a gente sabe que é 1500. Eu não coloquei aqui ainda. 3 vezes 1500 sobre 100 mais 22. Aqui eu posso cortar esses dois zeros com esses dois de cima. A gente fica com 3 vezes 15. 3 vezes 15 mais 22. 3 vezes 15, 45, mais 22.
chegamos a um resultado de 67 graus Celsius. A gente acha isso na alternativa E.